E aí, pessoas, e aí, amizadinhas, beleza? Como é que vai? Tudo tranquilo? Como é que está a vida de vocês aí? Tudo bacaninho? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha? Como é que está a existência? Como é que está as dificuldades, as dores, a tal felicidade, né? Como é que está? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Onde vocês estiverem aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso, Piauí, no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, no Paraná, na Bahia, no Acre, em Rondônia, fora do Brasil, na Itália, em Portugal, na Alemanha, brasileiros espalhados pelo mundo, na Argentina, no Uruguai, na Dinamarca, na América Central, né, nos países da América Central, nos Estados Unidos. Muito obrigado por você assistir o canal Paulo Dharma, muito obrigado por você estar mais uma vez aqui assistindo um vídeo no canal Paulo Dharma 1970, beleza? Muito obrigado mesmo, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre, que é o caminho, a verdade e a vida, tranquilo, beleza? Ó, pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar, você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal aí, aqui está o meu Instagram, @paulodharma1970, entra lá no Instagram, tranquilo? Tranquilo? Vou deixar aqui meu Pix, tá? 988-290-76791, se você quiser ajudar o canal, 988-290-76791, você ajuda o canal. Muito obrigado, desde já estou te agradecendo, tranquilo? E pedindo de novo, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilha, passe aí adiante. A gente volta já aqui depois de 10 segundos, o tempo de tomar uma água. O tempo de tomar um gole d'água ali na geladeira, pegar uma água e a gente volta aqui em 10 segundinhos, tranquilo? Não sai daí, hein? Vou estar te esperando, tranquilo? Valeu, tchau, obrigado! E aí, voltei, tranquilo? Beleza? Tudo bacaninha aí? É o seguinte, hoje eu quero falar um pouquinho deste livro aqui, Café da Manhã dos Campeões, né? Este clássico aqui, ó, essa edição minha original americana, né, de 1973, esta edição aqui, original, original, meninos, essa aqui, ó, tem aqui, tá vendo, uns desenhos do Kurt Vonnegut, Café da Manhã dos Campeões, ó, 1973, essa edição aqui, que eu tenho há bastante tempo, eu até, em vários momentos eu tentei ler esse livro, e assim, achei bobo, começando assim, achei bobo, achei assim, bem piegas, assim, bem com, às vezes, eu detectei lá um esquerdismo do cara. Aí eu li o Matadouro 5, esta edição aqui, né, que tem aqui no canal, não tem muito tempo que já está postado no canal. Eu li o Matadouro 5 e falei, tá, vamos dar uma chance pro Vonnegut, vamos ler o Café da Manhã dos Campeões, Matadouro 5 aqui, né, essa edição. Eu falei, vamos dar uma chance pro Vonnegut, vou ler esse Café da Manhã dos Campeões, ó. Eu tenho aqui até aqui a edição em PDF da edição da Intrínseca, que é muito comentada, né, no Brasil. Eu tenho a impressão de que tem uma da LPM, mas eu não consegui encontrar por aí para inclusive comprar, né, essa edição aqui. Aqui, ó, da tradução do André Czarnoby. Aqui, ó. Essa edição que eu falei, não, bacaninha, vou dar uma chance pro Vonnegut, Café da Manhã dos Campeões, aqui, português e tal. Eu vou dar uma chance para ele, vou ler finalmente, né, porque às vezes eu fico com certos livros aí, muito tempo, aqui, Café da Manhã dos Campeões, eu fico com livros muito tempo, inclusive aqui no meu Kindle também, ó, em português. Eu fico com os livros guardados muito tempo e às vezes às vezes eu tenho que ter um motivo, né, para que eu leia. E às vezes eu leio 1, 2, 10 páginas no livro, não sinto firmeza, ou eu vejo assim, tem algum dependendo do discurso do indivíduo, eu acabo rejeitando o livro, ele fica ali guardado, engavetado para um dia, quem sabe, talvez, né? Eu tenho muitos livros assim. Eu já li bastante coisa, mas esse Café da Manhã dos Campeões ficou aí, né? Ficou tal. Eu esperando um momento. Ainda por cima eu tendo a edição original, né? Tendo a edição original norte-americana, de 1973, quando ele foi publicado, eu mesmo assim não me animava. Tem alguns livros que eu não me animo, mas eu preciso procurar um motivo aqui, o Vonnegut, que eu já mostrei, inclusive, essa foto aqui clássica, né? Dele.
em outros vídeos, eu acho que no próprio vídeo do Matadouro 5 eu fiz mostrei, bacana, né? A edição, ó, capa dura, uma coisa bacana. A edição brasileira também, eu andei vendo uns vídeos aí, também é capa dura, bacana, mas igual essa aqui tem um plástico, é bem interessante para se ter e tal. Aqui, ó. Adeus, segunda-feira triste, aqui, ó. Então, eu li o livro, li todo, ele é muito bem escrito, tá? Muito bem escrito, mas eu vou fugir um pouquinho das análises aí que eu vi, de todos que falaram, que eu vi bastante, eu assisti bastante as análises do pessoal falando sobre esse livro, falando como ele é maravilhoso, extraordinário, incrível, bacana, e etc, etc, etc. Não que ele não seja, tá? Não que ele não seja. Eu fiquei meio assim com o Matadouro 5, por conta de uma ideia que veio, um insight que veio na minha cabeça, falando com aquela coisa dele falar dos alemães, né? Poxa, morreram 135 milhões de pessoas, 135 mil pessoas, né, em Dresden e tal. Assim, eu fiquei com aquilo assim, como se assim, ele estivesse justificando, metendo pau nos norte-americanos, né, que deram fama a ele como escritor. E ele falando, né, um livro pacifista, falando que como foi cruel, tipo, como se dissesse assim, como foi cruel que os norte-americanos fizeram, tanto em Hiroshima e Nagasaki, quanto em Dresden. Isso me deixou meio incomodado. Livro bem escrito, Matadouro 5, tá? Se você quiser ler, tá aí, tem nas bibliotecas, etc. É fácil, não é difícil de encontrar. Eu tava lendo o Matadouro 5, ao mesmo tempo que eu comecei, logo em seguida, eu tava lá na metade do Matadouro 5 e peguei o Café da Manhã dos Campeões e fui ler, entendeu? E fui começar a ler, passar das 10 páginas iniciais que eu, que ao longo do tempo vinha lendo e parando, né? O livro é bem interessante, esse Café da Manhã dos Campeões. Tem o Dwayne Hoover, o Kilgore Trout, que é um personagem que está na maioria dos livros do Vonnegut. Eu descobri isso, eu estava lendo justamente o Matadouro 5. Quando eu comecei a ler o Café da Manhã, eu assim, esse nome aqui eu conheço de algum lugar. Aí eu fui verificar, não, mas ele é um personagem que está no Matadouro 5, ele também está no Breakfast of Champions. Aí eu fui pesquisar e fui ver que ele está em vários livros do autor. Ele é um personagem recorrente. E vários outros personagens também são recorrentes. No Matadouro 5 tem personagens que estão no Matadouro 5 e no Breakfast, no Café da Manhã. O Elliot Rosewater, ele está nos dois. Ele usa esse expediente. Como ele é um construtor de personagens, ele vai colocando. Ele não é livro seriado, não é uma série de livros. Ele gosta de usar personagens. Justamente esse Kilgore Trout, ele tem uma identidade, mas ele tem data de nascimento diferente, ele tem data de morte diferente. Ele vai criando assim. Agora ele tô com vontade de fazer um Kilgore Trout, o escritor de ficção. Ele é um escritor de ficção científica, que com outras nuances, ele vai fazendo com outros nuances. Pelo menos foi isso que eu vi, tanto no Matadouro quanto no Café da Manhã. Ponto. Tem o Harris Lasabre, a Francine Pifico, o Rabo Karabekian, a Beatriz Kisler, o Bonnie McMorran e o Wayne Robler. Então esses personagens que estão nesse Café da Manhã dos Campeões. Bom, esses dois personagens aqui, do Dwayne Hoover e o Kilgore Trout, eles vão se encontrar no livro. O que nós temos no livro aqui? Um livro de metalinguagem, um livro que é feito para assim, que ele vai colocando as narrativas dele, as criações, né, que são assim, muito boas. Esse Kilgore Trout, ele é um escritor de ficção científica, e o livro ele gira em torno da criatividade do Kilgore, né? O Kilgore é um escritor de ficção científica que é sem amigos, sem cartas de fãs, mas ele é muito lido. Mas ele é lido em revistas pornográficas, ele está em textos pornográficos, em papel higiênico, em banheiro, que o pessoal usa, recicla papel e vai acabar no banheiro. Então a pessoa está lá fazendo suas necessidades e vai ler o Kilgore.
as entradas, né, as ideias do personagem que é o Kilgore Trout, escritor de ficção científica, são meio que o Kurt Vonnegut, como ele escreve livros de ficção científica. Isso aqui é uma ficção científica, isso aqui também tem nuances de ficção científica. Ele não gostava dessa ideia de ser escritor de ficção científica, porque ele considerava a ficção científica um gênero menor. E assim, o Kilgore vai, qualquer situação que ele tiver, ele cria uma história. Entendeu? Ele vai criando história. Sei lá, ele tá andando com um caminhoneiro, pegando a carona com o caminhoneiro para a cidade de Midland, onde vai ter lá um festival de arte, lá, uma coisa desse naipe. Ele tá indo para lá, ele é Durango, ele é um homem totalmente sem dinheiro, ele tá pegando carona para poder chegar a essa Midland, por incrível que pareça. Ele não tem grana, ele é Durango. E aí, ao mesmo tempo que ele vai conversando com o caminhoneiro, ele vai tendo ideias de textos. E você vai lendo isso ao longo do... E são ideias muito boas. São ideias muito boas. Que ele vai tendo insights, né, para futuros textos. O livro percorre isso o tempo todo. É metalinguagem, como eu falei, né? Esse Kilgore, ele é nascido nas Bermudas, na Ilha das Bermudas. O livro é feito de coisas cretinas. Bem cretinas. Tem passagens aqui que ele vai assim, bem chulas, né? Bem chulas. Tá, assim, vamos pensar. A Terra foi destruída. Ela foi destruída, os seres humanos desapareceram. Não há mais seres humanos. Mas aí o que o Kurt Vonnegut, o autor, né? A persona que está por trás do livro, que ele vai justamente também conversar com o leitor, e ele vai interagir com os personagens, esse autor, esse Kurt Vonnegut, assim como também nós vimos isso no Matadouro 5, eu vi isso no Matadouro 5 também, ele interage com os próprios personagens. A Terra não existe mais os seres humanos meio que desapareceram, foram destruídos, sei lá, bomba atômica, sei lá, e aí ele... esse café da manhã dos campeões é como se fosse um manual, para os alienígenas quando eles chegarem aqui no planeta Terra. Ele é um manualzinho de como era terrível o Ocidente, claro. Aqui, ó, ele desenha até o ânus aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó, o desenho tosco do ânus aqui, ó. Ele vai fazendo desenhos aqui ao longo do livro. Cadeira elétrica. Ele vai explicando então para os alienígenas coisas toscas. Assim, se um alienígena colocar a mão neste livro aqui, se os seres humanos já não existirem, na visão do Kurt Vonnegut, o carro, que é um besouro, tá vendo? A bandeira. Ele vai fazendo esses desenhos ao longo do livro. E aqui o revólver, gente, ele vai dizendo assim que o revólver é uma máquina de matar pessoas. Entendeu? Então, se o alienígena topar com este livro aqui, se houvesse uma hecatombe, o Goodbye Blue Monday, ó, adeus segunda-feira, que é um dos lemas do livro. Aqui, ó. Adeus segunda-feira, triste. Adeus segunda-feira, triste. Se o mundo for destruído, nós vamos deixar que o legado que vai ficar do planeta Terra é justamente este livro aqui, que é o manual para quem chegar aqui. Entendeu? Esse Dwayne Hoover, ele é um sujeito perturbado, ele é dono de metade da tal da Midland, na cidade fictícia. Ele é dono de uma loja de carros que vende Pontiacs, uns carros antigos. Também ele é dono de uma espécie de McDonald's, ou girafas, ou seja lá, de lanchonetes que vende comida. Além de tudo, ele é dono de, pode dizer assim, quase toda a cidade, esse Dwayne Hoovers. Entendeu? Mas ele é um cara perturbado. Ele é um sujeito extremamente perturbado. A esposa se matou, tomou um tal de drano, uma espécie de vamos dizer assim, mata-rato, uma espécie de mata-rato, morreu por conta desse marido. Ele tem um filho chamado Bonnie McMahon, que é homossexual, pianista lá dos botecos lá de Midland. Eles não se falam há um tempão. E ele é um cara perturbado, ele tem uma amante, essa amante é a Francine Pífico,
essa amante que trabalha justamente nessa loja de automóveis dele, ele começa a ter uns problemas mentais, umas coisas meio loucas, e ele começa a perder o tino das coisas. E ele vai se dirigir justamente para esse local onde vai estar lá, né, uma exposição de arte, onde também o Kilgore vai também. Só que o Kilgore vai pegar, ele vai sair, né, da cidade onde ele está, e vai pegar carona, vai demorar pra caramba para chegar lá. Esse Duane, ele vai chegar nesse local já perturbadíssimo, e ele vai agredir meio mundo lá. Ele vai agredir o Rabo Karabekian, que é um artista plástico que ganha muito dinheiro, mais de 50 mil dólares. O cara ganha dinheiro pra caramba com arte bem fuleira. Arte bem fuleira. Essa Beatriz Kindsler, ela é uma mulher que escreve, ela é uma escritora, mas também escreve só livro fuleiro. O Kurt Vonnegut vai fazer uma crítica feroz aos Estados Unidos, né, ao que os Estados Unidos é chinfrim com relação à própria questão da arte, dos escritores, da literatura norte-americana. Ele vai dizer que a literatura norte-americana é uma porcaria, que não vale nada. E aí eles vão se encontrar lá. O autor vai estar lá, o autor também vai lá para o negócio de arte lá, a vernissagem de arte, que vai estar lá, né, numa espécie de bar, uma coisa bem. Aí tem um negro lá, o Wayne Hubler, que é um sujeito que acabou de sair da penitenciária e fica por ali. Ele fica por ali vendo os negros. Vai contar como o pai desse Duane Rovers, ele foi um sujeito que conseguiu as terras, né, por meio de ex-escravos, tomou de ex-escravos, comprou baratinho, uma coisa desse naipe. E esse pai dele era um indivíduo extremamente racista com os negros norte-americanos, racista mesmo. E a cidade também é extremamente racista. A cidade é extremamente racista. Ela o negócio ali não é brincadeira. Vai falar de violência, vai contar, tudo isso por meio de metalinguagem. Ele vai explicando como isso se dá, qual é a do norte-americano. Eu fiquei lendo, gostando, né? Mas aí me veio algo na mente, assim, cara. Caramba, o sujeito ele é extremamente nihilista. Esse Kurt Vonnegut, eu já tinha sentido isso no Matador 5. Extremamente nihilista, um nihilismo feroz. Assim, o Ocidente não vale nada, nós somos uma porcaria, toda a nossa criação é uma droga, nós não fizemos nada. Me lembra bastante aqueles livros do Palahniuk, esse aqui é do Clube da Luta. Nós estamos num beco sem saída, entendeu? Sem futuro, no future, né? No future, os livros do Palahniuk. Esse aqui eu estou devendo um vídeo, estou devendo leitura desse livro, que é um dos que eu estou devendo leitura. Ó, tá vendo? Clube da Luta. Você que leu o Clube da Luta, você tem uma ideia do que eu estou falando. E eu vou até citar aqui um texto aqui do Nietzsche, nesse livro aqui, o Livro do Filósofo, que eu posso destacar aqui, que é exatamente para mim o que resume esse café da manhã dos campeões. Se eu pudesse pegar todo o café da manhã dos campeões, todo este livro aqui, eu resumiria numa historinha que o Nietzsche, né? O Nietzsche, que era um combatente do niilismo feroz, ele escreveu aqui, que, a meu entender, resume o café da manhã dos campeões. Esse aqui, ó. Prestando atenção. Num recanto qualquer, afastado do universo, espalhado no brilho de inumeráveis sistemas solares, houve uma vez um astro no qual animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais arrogante e mais mentiroso da história universal. Mas foi apenas um minuto, apenas alguns suspiros da natureza e o astro se congelou. Os animais inteligentes tiveram de morrer. Esta é a fábula que alguém poderia inventar, né, aqui, ó, sem conseguir, contudo, ilustrar que lamentável exceção, qual vaga e fugitiva, qual vã e fortuita o intelecto humano constitui no seio da natureza. Ele vai continuar aqui, né? Houve eternidades em que ele não existiu. E se o mesmo acontecesse, agora nada se passaria. De fato, não há para este intelecto uma missão mais vasta
que ultrapassasse a vida humana. É apenas humano e só tem o seu possuidor e produtor para tomá-lo tão pateticamente como se os eixos do mundo se movessem em torno dele. Eu vou ler a historinha de novo aqui, ó. Num recanto qualquer afastado do universo, espalhado no brilho de inumeráveis sistemas solares, houve uma vez um astro no qual animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais arrogante e mais mentiroso da história universal, mas foi apenas um minuto. Apenas alguns suspiros da natureza e o astro se congelou, os animais inteligentes tiveram de morrer. Esta é a fábula que alguém poderia inventar, sem conseguir, contudo, ilustrar que lamentável exceção, qual vaga e fugitiva, qual vã e fortuita o intelecto humano constitui no seio da natureza. Quer dizer, esta é, para mim, o resumo do Café da Manhã dos Campeões, Gui. Que exatamente esse é o ponto, quer dizer, esse é o ponto aqui. É um livro deixado para que alienígenas, quando nós não existirmos mais aqui no planeta, esses alienígenas vão ver os desenhinhos, ó, vai ter desenho da vaca, ó o desenho do hambúrguer aqui, ó, tá vendo? Ó o desenho da vaca, do boi, sei lá, olha ele explicando para os alienígenas que isso aqui é um sanduíche. Olha que tosco, né? Bem tosco. Isso aqui são os próprios desenhos do autor, tá? São os próprios desenhos do autor. Então eles vão se encontrar. Ó, aqui a varinha. Vendo? Ó, a varinha de condão. Tem aqui. Eles vão se encontrar nesta festa, neste local, né? Neste local. E lá eles vão se encontrar e vai quebrar o pau, né? O pau vai comer. Porque o cara tá completamente louco, ele vai bater em todo mundo, vai bater inclusive na amante, vai quebrar a cara da amante. Ele vai percorrendo, a gente vai percorrendo o livro e ele vai, logo de início o autor já vai dizendo de qual é que vai acontecer, entendeu? Assim, ele não esconde de você não, entendeu? Ele não vai esconder de você não, ele vai dizendo para você, logo nas primeiras páginas vai dizendo, ó, vai acontecer isso lá no final. Ele vai dando essa linha, você vai jogando essa linha e você vai lendo, lendo, até que chega uma hora que você simplesmente fala assim, caramba, hein? Realmente o negócio é dureza. Deixa eu pegar algumas passagens aqui, algumas passagens deste livro, para vocês terem uma ideia assim, lendo, né? Depois vocês leiam, procurem por aí, comprem, etc. Vocês vão ver o jorro de niilismo que tem isso aqui. Olha só. Ó, Trout tinha a teoria de que a atmosfera logo se tornaria irrespirável. Ele era um escritor de ficção científica, e esse escritor de ficção científica colocando como seria o futuro da Terra, né? Ele supunha que quando o ar se tornasse venenoso, Bill, o amigo dele, né, sucumbiria alguns minutos antes dele. Então brincava com Bill a respeito disso. Como é que vai essa respiração aí, hein, Bill? Ou, parece que alguém aí está com um pouquinho de efizema, hein, Bill? Ou ainda, a gente nunca falou sobre que tipo de funeral você vai querer, Bill. Você nem me disse qual é a sua religião. E assim por diante. Ele falava para Bill que a humanidade merecia uma morte horrível, pois havia se comportado de forma muito cruel e negligente com um planeta muito encantador. Somos todos Heliogábalo Bill, dizia ele. É o Bill. Esse era o nome do imperador romano que havia mandado esculpir um touro de ferro oco em tamanho real com uma abertura. A abertura podia ser trancada pelo lado de fora. A boca do touro ficava aberta e esse era o único outro canal para o exterior. Heliogábalo mandava colocar o ser humano dentro do touro através da abertura e depois a trancava. Qualquer som que o ser humano fizesse lá dentro sairia pela boca do touro. Heliogábalo convidava pessoas para uma bela festa, cheia de comida, vinho, belas mulheres, belos rapazes, e então mandava um cervo pôr fogo em alguns gravetos. Esses gravetos ficavam embaixo de uma pilha de lenha que ficava embaixo do touro. Ai, ai. Rapaz. Brincadeira não. Olha aqui. Brincadeira não. Deixa aqui, ó. Ai, olha aqui, ó. Deixa eu pegar mais outras passagens aqui. Ai, ai, viu? Assim, é carregado, tudo vai sendo carregado por esse profundo niilismo. Um profundo niilismo. Nós não valemos nada, nós somos horrorosos, e vai deixando para esse futuro alienígena. De pegar isso aqui e vai vendo, né? Vai vendo de qual é. Ó, e este, segundo Trout, era o motivo pelo qual os seres humanos eram incapazes de rejeitar uma ideia só por ela ser ruim.
Na Terra, as ideias são como símbolos de amizade ou inimizade. O conteúdo não importa. Amigos concordam entre si para expressar sua amizade. Inimigos discordam entre si para expressar sua inimizade. As ideias que os terráqueos defendiam não fizeram a menor diferença durante centenas de milhares de anos, pois de uma forma ou de outra não se podia fazer muita coisa a respeito delas. Ideias, assim como qualquer outra coisa, funcionavam como símbolos. Eles tinham até um ditado sobre a futilidade das ideias. Se desejos fossem cavalos, os mendigos seriam cavaleiros. Então os terráqueos descobriram as ferramentas. De repente, concordar com seus amigos poderia ser como uma forma de suicídio ou de coisa até pior. Mas mesmo assim, as pessoas seguiram concordando, não por uma questão de bom senso, decência ou autopreservação, mas por amizade. Os terráqueos seguiram sendo amigáveis quando, em vez disso, deveriam ter começado a pensar. E mesmo os computadores criados para pensar por eles foram projetados mais por uma questão de amizade do que de sabedoria. E foi assim que os terráqueos selaram seus destinos. Mendigos homicidas se tornaram cavaleiros. Aqui. O Nietzsche tem muito dessas coisas. O Nietzsche vai, assim, como são pedaços, né? Ele não escreve um capítulo inteiro. Assim, vamos pensar assim, um capítulo com 10 páginas, não, ele vai entrecruzando com pequenos trechos, né? É como se fosse aqui, ó. Vou te mostrar aqui para vocês aqui, ó. Ó, desse nível aqui, ó, Nietzscheano, ó. Vendo? São como se fossem pequenos capítulozinhos na história. A história vai indo. A história ela vai sendo construída desse jeito. Ele vai mostrando tanto que nós somos horríveis, que os Estados Unidos é uma porcaria, que os Estados Unidos não valem nada, etc. E vai indo, até você meio que te convencer de que aquilo tudo ali é um tremendo horror. Não vale nada. Deixa eu ver outro aqui. Por isso que eu, nessa altura do campeonato, eu falei, gente, esse é mais um livro niilista, mais um livro com pensamento niilista que nós temos aí, romance niilista. E ele critica bastante os chamados romances, os romances com final feliz, com começo, meio e fim, com história com final feliz. Me lembrou bastante, já falei bastante sobre 1984, né? Justamente aquele tipo de livro em que o autor, o 1984, é para dizer assim, ó, o mundo é desse jeito aqui, ele é essa porcaria aqui, e não há futuro, no future, é uma porcaria, você não há futuro para você, belo amigo, entendeu? Segunda-feira triste, hein? Adeus, segunda-feira triste. Outra aqui, ó. A sala de cinema em que Trout sentou-se com seus pacotes no colo não exibia nada além de filmes obscenos. A música era suave, os espectros de um rapaz e de uma moça sugavam inofensiva e mutualmente os lábios macios no telão. Ali sentado, Trout teve a ideia para um novo romance. Era sobre um astronauta terráqueo que chegava a um planeta onde toda a vida humana e vegetal havia sido extinta pela poluição, exceto os humanoides. Os humanoides comiam alimentos feitos de petróleo e carvão. Ofereceram um banquete para o astronauta terráqueo, cujo nome era Dom. A comida era terrível. O principal assunto nas conversas era a censura. As cidades estavam infestadas de salas de cinema que não exibiam nada além de filmes obscenos. Os humanoides queriam que, de algum modo, elas fechassem as suas portas, mas não queriam interferir na sua liberdade de expressão. Eles perguntaram a Dom se filmes obscenos também eram um problema na Terra, e Dom disse, sim. Eles perguntaram a ele se os filmes eram muito obscenos, e Dom respondeu, tão obscenos quanto um filme pode ser. Aquilo foi como um desafio para os humanoides que estavam certos de que os seus filmes obscenos superariam qualquer coisa na Terra. Então, todos entraram em seus veículos aerodeslizadores e saíram flutuando até uma sala de cinema obscena no centro da cidade. Era a hora do intervalo quando chegaram lá, de modo que Dom teve algum tempo para ficar imaginando que diabos poderia ser mais obsceno do que as coisas que ele já tinha visto na Terra. Ficou sexualmente excitado antes mesmo de as luzes se apagarem. As mulheres do grupo estavam todas se contorcendo e soltando gritinhos. Então o cinema ficou escuro e as cortinas se abriram. No começo não havia imagem alguma. Gemidos e ruídos de sucção começaram a sair pelos alto-falantes. Então a imagem apareceu. Era uma filmagem em alta resolução de um macho humanoide comendo o que parecia ser uma pera.
A câmera aproximava a imagem de seus lábios, de sua língua e seus dentes reluzentes de saliva. Ele comia a pera muito lentamente. Quando os últimos vestígios da fruta desapareceram dentro da sua boca babada, a câmera focou em seu pomo de Adão que subia e descia de forma erótica. Ele soltou um arroto de satisfação e em seguida as seguintes palavras apareceram na tela no idioma daquele planeta. Fim. Ai, meu Deus, é engraçado. É engraçado, não achou não? É engraçado. Ele vai falando do tamanho dos pênis dos personagens principais, os centímetros, o tamanho, a largura. Ele vai do fulano, do cicrano, do beltrano. Ai, meu Deus do céu. Ai. Olha aqui outra passagem, ó. Aqui ainda, né? Continuando. Claro que aquilo tudo era uma encenação. As peras não existiam mais. De todo modo, a comilança não era a atração principal daquela noite. Aquilo era apenas um curta-metragem projetado para dar aos espectadores o tempo necessário para se acomodar em suas cadeiras. Então o filme verdadeiro começou. Era sobre um homem, uma mulher, seus 2 filhos, seu cão, seu gato. Todos comeram sem parar. Por 1h30. Sopa, carne, biscoitos, manteiga, legumes, purê de batatas e com molho, frutas, doces, bolos, tortas. A câmera raramente se afastava mais de 30 segundos de seus lábios reluzentes e de seus gogós subindo e descendo. No final, o pai colocou o cão e o gato sobre a mesa para que eles também pudessem participar da orgia. Depois de um tempo, os atores não conseguiram comer mais nada. Estavam tão cheios que seus olhos estavam esbugalhados. Mal conseguiam se mexer. Então disseram que achavam que não seriam capazes de comer mais nada por pelo menos uma semana e assim por diante. Depois começaram a limpar a mesa lentamente, foram se arrastando para fora da cozinha e jogaram cerca de 15 quilos de sobras dentro de uma lata de lixo. A plateia foi o delírio. Ai. Quando Dom e seus amigos deixaram o cinema, foram abordados por prostitutas humanoides que ofereciam ovos e laranjas e leite, manteiga e amendoins e assim por diante. As prostitutas, na verdade, não tinham como fornecer esses produtos, é claro. Os humanoides disseram a Dom que se ele levasse uma prostituta para casa, ela prepararia para ele uma refeição composta de petróleo e carvão a preços exorbitantes. E aí, enquanto ele estivesse comendo, ela falaria um monte de sacanagem sobre o quanto aquela comida era fresca e cheia de sumos naturais, muito embora não fosse comida de verdade. Tá vendo? Esses são exemplos dos pequenos contos que o Kilgore Trout ele vai soltando, né? Ele vai soltando. Ele tem um insight. Aí ele vai, opa, isso aqui dá uma boa história. Alguém fala alguma coisa para ele, opa, isso aqui dá uma boa história. Aí por aí vai. Trout ficou petrificado ali na rua 42. Aí o autor, né? Eu dei a ele uma vida que não valia a pena ser vivida, mas também dei a ele uma determinação ferrenha para viver. Essa era uma combinação comum no planeta Terra. Deixa eu ver aqui mais outra aqui. Deixa eu ver aqui. 117 aqui. Olha aqui, ó. De repente, Kilgore Trout se viu atordoado por um déjà vu. O caminhoneiro que estava dando carona para ele, né, o havia feito se lembrar da premissa de um livro no qual ele não pensava havia anos. O papel higiênico do caminhoneiro em Libertyville, Geórgia, tinha sido o Burning Gaffney, de Bagnialto, ou a obra-prima deste autor, de autoria de Kilgore Trout. O nome do planeta onde o livro de Trout se passava, em Bagnialto, é um Burning Gaffney. Era um oficial do governo que girava uma roleta uma vez por ano. Os cidadãos enviavam obras de arte ao governo. Cada uma delas ganhava um número e a elas se atribuía um valor em dinheiro de acordo com os giros que o Burning Gaffney dava na roleta. A história não era contada do ponto de vista do Burning Gaffney, mas de um humilde sapateiro chamado Goss. Goss vivia sozinho e tinha pintado um quadro do seu gato. Aquela era a única pintura que ele havia feito. Ele a levou ao Burning Gaffney, que deu um número a ela e a colocou num depósito abarrotado de obras de arte. A pintura de Goss foi acometida por um golpe de sorte sem precedentes na roleta. Ela foi avaliada em 18 mil lambos, o equivalente a $1 bilhão na Terra.
o Barry Gaffner deu um cheque naquele valor a Goss, sendo que a maior parte dele acabou sendo confiscada de volta de uma só vez pelo coletor de impostos. O quadro ganhou um lugar de honra na Galeria Nacional e as pessoas faziam filas quilométricas para ter a chance de ver uma pintura avaliada em $1 bilhão. Também se fazia uma enorme fogueira com todas as pinturas, estátuas e livros e tudo mais que a roleta dizia que não valia nada. Depois se descobriu que a roleta era viciada e o Barry Gaffner cometeu suicídio. Aí, era uma coincidência incrível que o caminhoneiro tivesse lido um livro escrito por Kilgore Trout. Trout nunca tinha encontrado um leitor até então, e sua resposta naquele momento foi muito interessante. Ele não admitiu que era o autor daquele livro. O caminhoneiro observou que as caixas de correio naquela região tinham todos os nomes escritos. Aí por aí vai. Por aí vai. Ai, ai. Deixa eu ver aqui, se eu ver mais um aqui. Caramba, bicho. Ai, Deus. É, quer dizer, como eu falo, é uma visão bem niilista nossa, como nós não valemos rigorosamente nada. Assim, o ser humano é um ser de pecado, né? Desde Adão e Eva, nós estamos contaminados pelo pecado. Tudo que nós fazemos de horrível, tem a ver justamente com esse pecado que vem lá da criação, vem lá do paraíso, do Jardim do Éden, de lá. Os cientistas da Terra, por sinal, haviam acabado de descobrir uma coisa fascinante sobre o continente no qual Pat King estava pisando. Ele estava posicionado em cima de uma placa de aproximadamente 64 km de espessura e essa placa estava à deriva em cima de uma gosma derretida. Quando essas placas se chocavam, surgiam as montanhas. As montanhas da Virgínia Ocidental, por exemplo, foram erguidas quando um enorme pedaço da África chocou-se com a América do Norte. E o carvão que havia no estado foi formado pelas florestas enterradas por conta dessa colisão. Pat King ainda não tinha ouvido a grande novidade. Nem Duane, nem Kilgore Trout. Eu só fiquei sabendo anteontem. O autor aqui falando, né? Estava lendo uma revista e a televisão também estava ligada. Um grupo de cientistas dizia para a câmera que a teoria a respeito das placas que flutuavam, se chocavam e se trituravam era mais do que uma teoria. Agora eles podiam provar que aquilo era verdade e que o Japão e São Francisco, por exemplo, corriam um enorme perigo porque era nesses locais que algumas das maiores colisões e triturações aconteceriam. Os cientistas disseram também que eras do gelo continuariam a ocorrer. Geleiras de quilômetros de espessura, falando de um ponto de vista geológico, continuariam a subir e descer como as persianas de uma janela. Aí ele vai falar aqui do tamanho do pênis do Aine. Como é que é? Não precisa, né? Não é necessário. Não tem necessidade, né? Não tem necessidade de eu saber do tamanho do pênis do caboclo, né? Sinceramente, olha aqui, ó. Você está escrevendo um livro muito ruim, eu disse a mim mesmo por trás dos meus vasos, meus óculos de sol, né, que ele chama de vasos. Eu sei, ele falou consigo mesmo. Você está com medo de acabar se matando do mesmo jeito que a sua mãe fez, eu disse. A mãe dele tinha se matado, a mãe do autor, né, do Kurt Vonnegut. Eu sei, respondi. Ali mesmo naquele bar, olhando através dos meus vasos para um mundo que eu mesmo havia inventado, pronunciei a seguinte palavra: esquizofrenia. A sonoridade e a aparência da palavra há muitos anos me fascina. Para mim tem a sonoridade e o aspecto de um ser humano espirrando em meio a uma tempestade de sabão em pó. Eu não sabia e não sei ao certo se tem essa doença. O que eu sabia e o que eu sei é o seguinte: fico terrivelmente constrangido por não conseguir me concentrar nos detalhes da vida que são imediatamente importantes. E por me recusar a acreditar no que meus vizinhos acreditam. Eu estou melhor agora. Palavra de honra. Eu estou melhor agora. Fiquei bem doente por um tempo, porém. Fiquei ali sentado num bar da minha própria invenção, olhando através dos meus vasos para uma garçonete da minha própria invenção, que eu havia batizado de Bonnie McMorran. Eu fizera Bonnie levar para Duane Hoover o seu drink de sempre, um martini com House of Lords e casca de limão. Ela conhecia Duane de longa data. Seu marido era um dos guardas da ala dos agressores sexuais do Instituto Correcional para Adultos. Bonnie precisava trabalhar como garçonete porque ele havia perdido todo o dinheiro deles investido no lava-jato em Shepherdstown, que é a prisão. Duane os havia aconselhado a não fazer aquilo. Eis como Duane conhecia Bonnie e seu marido, Ralph.
O casal havia comprado 9 Pontiacs em sua loja ao longo dos últimos 16 anos. Somos uma família Pontiac, diziam eles. Naquele momento, Bonnie fazia uma piada ao mesmo tempo em que servia o martini a ele. Ela fazia a mesma piada sempre que servia um martini a qualquer pessoa. O café da manhã dos campeões. Aqui, ó. Café da manhã dos campeões. A expressão café da manhã dos campeões é marca registrada da General Mills Inc., utilizada no cereal matinal. O uso da expressão idêntica no título desse livro não tem a intenção de indicar um patrocínio da General Mills ou fazer uma associação, nem pretende ridicularizar seus ótimos produtos. Ele vai... Tá aqui, né? Ó, gente, inclusive no começo do livro ele fala isso também. Ele dá essa... Ó, gente, o nome do livro é baseado no cereal, mas não tem a ver, tá? É só... Eu gostei do título e botei o título aqui, Café da Manhã dos Campeões. Mas não tem nada... Mas rigorosamente nada a ver, não estou fazendo patrocínio, não estou ganhando dinheiro com... Não estou ganhando dinheiro com isso, tá? Café da Manhã dos Campeões aqui, ó. Não estou ganhando dinheiro com isso de jeito nenhum. Só achei o título interessante e aí coloquei essa frase na boca de uma garçonete, né? De uma garçonete do boteco, do bar. Eu não tinha o menor respeito pelas obras criativas, nem do pintor, nem da romancista. Ele está falando aqui justamente do Rabo Karabekian e da Beatriz Kidsler. Achava que Karabekian, com suas pinturas sem sentido, participava de uma conspiração de bilionários para fazer com que os pobres se sentissem burros. Achava que Beatriz Kidsler havia se aliado a contadores de história antiquados para fazer com que as pessoas acreditassem que a vida real tinha personagens principais, personagens secundários, detalhes significativos, detalhes insignificantes, que ela continha lições a serem aprendidas, testes a serem superados, um começo, um meio e um fim. À medida que me aproximava do meu 50º aniversário, fui ficando cada vez mais irritado e perplexo com as decisões imbecis tomadas por meus compatriotas. Depois disso, repentinamente comecei a sentir pena, pois entendi o qual natural e inocente era para eles se comportarem de forma tão abominável, obtendo resultados tão abomináveis. Eles só estavam fazendo o melhor que podiam para viver como as pessoas inventadas nos livros de ficção. Era por isso que os americanos atiravam uns nos outros com tanta frequência. Atirar era um artifício literário muito conveniente para encerrar contos e livros. Por que havia tantos americanos sendo tratados pelo governo como se suas vidas fossem tão descartáveis quanto lenços de papéis descartáveis? Porque era desse jeito que os autores costumavam tratar os coadjuvantes em suas histórias de faz de conta. E assim por diante. Depois que entendi o que estava transformando os Estados Unidos numa nação tão perigosa e infeliz, e repleta de gente que não tinha nada a ver com a vida real, resolvi parar de escrever ficção. Agora eu escreveria sobre a vida. Toda pessoa seria tratada exatamente com a mesma importância que qualquer outra. Todos os fatos também seriam avaliados com pesos iguais. Nada ficaria de fora. Desde que os outros levem ordem ao caos. Eu queria fazer o contrário, levar o caos à ordem. E acho que foi isso que eu fiz. Se todos os escritores fizessem isso, talvez os cidadãos que não fazem parte do mercado editorial entendessem que não existe ordem no mundo que nos cerca. E que precisamos nos adaptar às exigências do caos em vez disso. É difícil se adaptar ao caos, mas dá para fazer. Eu sou a prova viva disso. Dá para fazer. Acho que tem mais uma passagem aqui que eu acho que vai resumir o de qual é do livro, que é essa aqui. Porque isso é o que vai fazer com que o Dwayne Hoover ele enlouqueça. Ele assim, enlouqueça de vez, né? Enlouqueça de vez. Ele vai escutar uma historinha do Kilgore, e essa história vai ser o estopim pro lance de violência. Eu não estou falando num spoiler, porque a partir do momento que você lê o livro, você começar a ler o livro, o autor já vai dando de colher do que vai rolar. Ele já vai dando de colher do que vai rolar. Assim, não é dar spoiler aqui, nada é a mesma coisa. Ele já vai contando o que vai ser o fim do livro. Ele já vai revelando de qual é. Ele não tá nem aí. Tá nem aí pra tu. Ele quer fazer o livro dele, ele é um criador.
ele vai falar o tempo todo do criador do universo, aí tipo, como se ele fosse o criador do universo. Ele é um criador do universo, ele cria personagens, ele manda o personagem para cá, manda o personagem para lá, ele pensa no que o personagem vai dizer, basicamente isso. Aí o Kilgore vai falar pro Dwayne exatamente isso aqui, ó. A mensagem, Trout não respondeu. Tinha esperança de nunca mais tocar em outro ser humano no pouco tempo que lhe restava de vida. Para Trout, portanto, o queixo de Dwayne tocando seu ombro era tão devastador quanto um ato de sodomia. É isso aqui? É isso aqui? Perguntou Dwayne, tomando das mãos de Trout seu romance. Agora pode ser dito. Sim, é isso aqui, resmungou Trout. Para seu tremendo alívio, Dwayne ergueu o queixo de sobre seu ombro. Dwayne agora lia vorazmente, como se estivesse com fome de palavras, e o curso de leitura dinâmica na Associação Cristã de Moços permitia que ele se comportasse como um porco, chafurdando naquelas páginas e palavras. Coitado, corajoso e caro senhor, ele leu, você é um experimento do Criador do Universo. Você é a única criatura em todo o universo que tem livre-arbítrio. Você é o único que precisa descobrir o que fará em seguida e por quê. Todos os demais indivíduos são robôs, são máquinas. Algumas pessoas parecem amá-lo e outras parecem odiá-lo. Você deve estar se perguntando por quê. Essas pessoas são simplesmente máquinas de amar e máquinas de odiar. Você está todo cagado e desmoralizado, leu Dwayne. Como não estaria? Claro que é desgastante ter de raciocinar o tempo. Todo num universo que não é feito para ser racional. Dwayne Hoover continuou lendo. Você está cercado por máquinas de amar, máquinas de odiar, máquinas de cobiçar, máquinas altruísticas, máquinas corajosas, máquinas covardes, máquinas verdadeiras, máquinas mentirosas, máquinas divertidas, máquinas solenes, ele leu. O único propósito dessas máquinas é o de estimulá-lo de todas as maneiras concebíveis para que o Criador do Universo possa observar suas reações. Elas possuem a mesma capacidade de sentir ou raciocinar que um relógio de pêndulo. O Criador do Universo gostaria nesse momento de se desculpar não apenas pelas companhias erráticas e atrapalhadas que providenciou para acompanhá-lo durante este teste, como também pelas terríveis condições de conservação em que se encontra o planeta em si. O Criador programou robôs para abusarem dele durante milhões de anos, a fim de que tivesse se tornado um queijo venenoso e podre quando você enfim chegasse lá. Além disso, ele se certificou de que o planeta estaria repleto de robôs programados para desejar intensamente ter relações sexuais e idolatrar bebês mais do que qualquer outra coisa, independente de suas condições de vida. Aí mais para frente ele vai continuar aqui, né? E Dwayne continuou lendo sobre ele próprio e sobre o Criador do Universo. Ele também programou robôs para escreverem livros e revistas e jornais para você, e programas de televisão e de rádio, e apresentações teatrais e filmes. Eles escrevem músicas para você. O Criador do Universo faz com que esses robôs inventassem centenas de religiões para que você tivesse muitas opções ao alcance. Ele os fez se matarem aos milhões com o seguinte propósito apenas: impressionar você. Os robôs cometeram as maiores atrocidades possíveis e também os maiores atos de gentileza de forma sensível, automática e inevitável, só para extrair uma reação de você. Esta última palavra estava escrita em letras garrafais e também tinha um contorno. Então ela era mais ou menos assim. Aqui, ó. Ai, aqui, ó. Você. Deixa eu pegar aqui. É aqui. Exatamente aqui, ó. Você e o. Aqui. Vendo? E o. Você. Ai, ai. Isso vai dar um nó na cabeça do Kilgore, do Dwayne. O Dwayne leu essa passagem, o negócio. Aí que já não era muito são, o negócio já estava despirocado, pode dizer assim, aí acabou de vez. Aqui, ó. Toda vez que você entra numa biblioteca, dizia o livro, o Criador do Universo prende a respiração. Perante este imenso e caótico banquete cultural, o que você, com seu livre-arbítrio, escolherá? Seus pais eram máquinas de brigar e de autopiedade, dizia o livro. Sua mãe foi programada para gritar com seu pai por ele ser uma máquina de ganhar dinheiro defeituosa. E seu pai foi programado para gritar com sua mãe por ela ser uma máquina de cuidar da casa defeituosa. Ambos foram programados para gritar um com o outro por serem máquinas de amar defeituosas.
Seu pai também foi programado para sair de casa pisando forte e batendo a porta, o que automaticamente transformava sua mãe em uma máquina de chorar. E o seu pai ia até um bar onde ficava bêbado junto com outras máquinas de bebê. Depois todas as máquinas de bebê iam até um prostíbulo e alugavam máquinas de pip. E depois seu pai se arrastava até em casa, onde se transformava numa máquina de pedir desculpas. E sua mãe virava uma máquina de perdoar muito lenta. Então, Dwayne ficou de pé após devorar dezenas de milhares de palavras de um solipsismo muito peculiar em 10 minutos ou algo assim. Então foi andando todo duro até o piano bar. O que estava deixando o Dwayne daquele jeito era a consternação que sentia em relação à sua própria força e integridade. Ele nem sequer se atrevia a usar toda a sua força para uma mera caminhada. Aí ele vai lá e espanca o filho gay, homossexual, pianista. Ele dá uma porrada. O filho ele sabia técnicas de luta, mas com relação à questão do pai, ele deixou o pai bater nele. E o pai espancou mesmo. Ele vai espancar meio mundo nessa boate, vai ser preso, vai ficar na cadeia. Aí ele vai ser desmoralizado. Isso tudo que o autor, né? O autor quer dar um final para o Dwayne. Então ele vai virar um velho. Ele vai ser meio que desmoralizado na cidade. Basicamente é isso, gente. Basicamente é isso. Então o livro ele é cheio dessas nuances. Quem lê, assim, leia com espírito sarcástico, né? Que é bom, né? Se você vai ler com espírito sarcástico, você não vai se decepcionar. Você não vai se decepcionar. Você vai ler 200 e tantas páginas de um valor bem interessante. É uma coisa bem interessante, né? Como eu disse, bem Nietzscheano. Você não vai se arrepender, né? Você não vai se arrepender de ler este material. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se eu vejo aqui de novo. Aqui. Eu tô aqui com um texto aqui do Nietzsche aqui na mão de novo, né? É bem a cara, né? Ó, de novo, né? Vamos voltar lá pro princípio. Vamos aqui nesse livro aqui, o livro do filósofo do Nietzsche, ó. Tá vendo? Niilismo, hein? Niilismo, ó. Num recanto qualquer, afastado do universo, espalhado no brilho de inumeráveis sistemas solares, houve uma vez um astro no qual animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais arrogante e mais mentiroso da história universal, mas foi apenas um minuto. Apenas alguns suspiros da natureza e o astro se congelou, os animais inteligentes tiveram de morrer. Esta é a fábula que alguém poderia inventar sem conseguir, contudo, ilustrar que lamentável exceção, qual vaga e fugitiva, qual vã e fortuita o intelecto humano constitui no seio da natureza. Beleza? Então, este é o Café da Manhã dos Campeões, Kurt Vonnegut. Este livro aqui, da editora Intrínseca. Este livro aqui, que eu tenho a edição norte-americana original, de 1973, esta edição aqui, original, gente, original. Tem a, vou deixar aqui até a, não precisa não, né? Tem exatamente essa daqui que eu tô aqui, que é a brasileira, né? Essa aqui da editora Intrínseca. Deixa eu colocar os dois aqui, né? Um do lado do outro. Colocar um do lado do outro aqui, que é justamente este material aqui e este aqui, ó. São estes dois aqui, tá vendo? Estas duas edições aqui, uma é a edição nacional e a outra é a edição norte-americana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O livro é muito louco, o livro é muito doido, vale a pena bastante. Assim, se você gostar de sarcasmo, ironia, se você gostar de niilismo, se você tem uma ideia, se você não gostar, se você gosta de finais felizes, seres humanos maravilhosos, lindinhos, bacaninhas, você fuja deste livro, fuja. Se você gosta de coisas tipo nosso Clube da Luta aqui, aí o Clube da Luta, você já leu o Clube da Luta, você já assistiu o filme, você vai gostar pra caramba desse Café da Manhã dos Campeões. As minhas críticas sobre o livro foram feitas, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, não deixe de assistir o outro vídeo, né? Se você não assistiu o nosso querido Matador 5, se você não assistiu, deve estar aqui o card para você assistir. Você entra lá, assiste o vídeo da resenha do Matador 5, beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Eu hoje falei um pouquinho do Breakfast of Champions, ou Café da Manhã dos Campeões, do nosso queridíssimo Kurt Vonnegut. Tranquilo? Beleza? Então,
Ó, semana que vem a gente volta com mais um vídeo aí, se Deus quiser. Tranquilo? Valeu, gente. Obrigadão, hein? Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu.